Sobre Arthur, agora mais perto de ser vendido pelos Palmeiras, e acabou com o final feliz da novela envolvendo Abel Ferreira nessa sexta-feira. O próprio Palmeiras comunicou sobre a permanência do treinador. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e o último pedido, deixe like, porque o YouTube reconhece os vídeos legais como os vídeos que tem muito like. Combinado? Para Abel Ferreira, notícia boa para o torcedor alviverde. Às 15h55, quase 4 horas da tarde, Palmeiras anunciou através do seu Twitter a permanência de Abel Ferreira. É o fim da novela que tanto tirou o sono de torcedores alviverdes nos últimos dias. Não foi aquele anúncio dizendo o Abel fica, mas Palmeiras a seu jeito cravou a permanência do treinador. O texto diz o seguinte, abre aspas: em reunião com a presidente Leila Pereira, nessa sexta-feira, na academia de futebol, o técnico Abel Ferreira reforçou ter contrato vigente com o Palmeiras até dezembro de 2024. Perdão. O texto prossegue. Leila e Abel avaliaram os objetivos alcançados pelo clube em 2023, com a conquista de 3 títulos em 5 competições disputadas, e deram continuidade ao planejamento para a próxima temporada, que tem sido desenvolvida há meses pela comissão técnica em conjunto com o departamento de futebol. Só para trazer um bastidor desse encontro, conversei com uma pessoa do Palmeiras, aquela minha velha fonte, que costuma me ajudar nas principais informações, e a pessoa disse o seguinte: o Abel chegou e disse que tem contrato, e a partir daí passou a tratar do planejamento para o próximo ano, incluindo contratações, ou seja, não houve nem a necessidade, de acordo com o Palmeiras, da discussão de um aumento salarial ou algo do tipo. O contrato segue valendo até o fim do ano que vem, é o que consta. O Abel continua com 2.800.000 reais por mês de salário. Só para completar, os reforços devem chegar em bom número. Aníbal Moreno é o primeiro reforço, o Caio Alexandre do Fortaleza interessa, tem negociações quentes, o Cauli é outro alvo, enfim, o Palmeiras promete ir ao mercado para trazer bons nomes para o técnico português. Arthur, praticamente vendido ao Zenit da Rússia, negócio de algo na casa dos 15 milhões de euros ou quase 80 milhões de reais. Palmeiras ainda combinou com os russos mais 3 milhões de euros em bônus atrelados à performance. O negócio ainda não foi fechado, mas deve se encaminhar nos próximos dias. O Palmeiras só aguardava o fim do Campeonato Brasileiro para levar adiante essa história. Negócio extremamente interessante do ponto de vista financeiro. Vale a lembrança de que o Palmeiras contratou o Arthur por 8 milhões de euros. Está praticamente dobrando a receita, embora reconheçamos, Palmeiras não seja dono de 100% dos direitos econômicos. A saída do Arthur não será a única do atual elenco. O Jailson, volante que está fora dos planos do técnico Abel Ferreira, também vai embora, esse de graça, sem contrato. Se tem gente saindo, tem gente chegando. O Aníbal Moreno é o primeiro reforço contratado. Palmeiras ainda está em busca de outros nomes. Contei para vocês sobre os avanços nas tratativas com Caio Alexandre do Fortaleza. O Cauli é um sonho mais distante. Palmeiras também busca mais um volante, mais um atacante de lado e um zagueiro canhoto. A Leila Pereira prometeu contratações, especialmente depois da permanência de Abel Ferreira, e na reunião dessa sexta-feira entre a presidente e o técnico foi discutido sobre reforços para a próxima temporada. Vamos ao que interessa, vamos falar de Abel Ferreira, vamos falar da reunião. O que fez o Palmeiras para o Abel Ferreira ficar aqui? O que fez o Palmeiras foi o seguinte: conversar com o Abel, colocar a cabeça do Abel no lugar, esfriar literalmente a cabeça do Abel, não só com o banho de Gatorade que ele tomou lá no Mineirão, mas principalmente, brincadeiras à parte, garantir que o Abel será muito mais respaldado publicamente em 2024. O que o Abel falava recentemente sobre calendário, sobre arbitragem, até sobre a grama do Allianz Parque e tantas outras coisas, era porque o Abel, além de ter uma visão completamente diferente do que se prega aqui no Brasil, nesse futebol modorrento, mal administrado, mal valorizado, era também uma pressão que vinha de pessoas injustas, muitas delas sem caráter, pessoas que não têm nem a dignidade moral para falar do próprio rabo e que saíram por aí xingando e tratando esse cara como se fosse um bandido, um forasteiro aqui no Brasil, o que era completamente contrário e injusto. 2 pesos, 2 medidas que eram dados ao Abel em situações de uma exposição que poderia inclusive até ter sido muito mais blindada pelo Palmeiras,
porque o Abel serve de escudo para muita gente lá dentro, isso tem que acabar? E que no fim das contas essas pessoas, em outros casos, iguais ou até piores que do Abel, passavam a mão na cabeça, porém quando era para criticar o Abel, o tratavam de uma forma que não sei por qual interesse, talvez o interesse de que o Abel ganhe sempre de times dessas pessoas, e misturavam as bolas sem qualquer imparcialidade para tentar tirar esse cara do prumo psicológico da equipe, tá? Então é essa a primeira garantia que foi dada no Palmeiras de que no ano que vem, talvez a exposição do Abel em situações consideradas inúteis seja menor. Segundo ponto que foi colocado na reunião, garantia de um elenco qualificado e competitivo, diferente de 2022 e 2023, que mesmo assim o Palmeiras ainda foi campeão brasileiro. Faltaram peças no banco, faltaram outras alternativas, como o Abel teve em 2020 e 2021, quando foi bicampeão da Libertadores, o elenco era um pouco maior, era um pouco mais cascudo e experiente. Agora, ou ele tinha uma molecada talentosa, mas inexperiente, ou o time titular. Não tinha aquele chamado meio termo. E isso vai ser garantido pro Abel. Investimentos, novas contratações. Jogadores devem sair desse elenco do Palmeiras. Como o caso do Arthur, que está em vias de ser negociado com a equipe do Zenit. O Palmeiras quer 18 milhões, uma proposta alta. Estão negociando por ali, mas a tendência é que o Arthur não fique para 2024. O Jailson, que já foi confirmado que não fica no Palmeiras, e outras peças podem sair, mas por outro lado, outros jogadores de bom nível vão chegar ao Palmeiras, como já foi o Aníbal Moreno, pedido especial do técnico Abel Ferreira, que é muito mais do que técnico, ele é manager do Palmeiras, participa ativamente de todo o planejamento e que foi entregado hoje para a diretoria, justamente com essas movimentações, quem tem que sair, quem não pode sair, quem que o Palmeiras tem que contratar. Vocês acham que um cara chegaria do nível do Abel Ferreira com o profissionalismo do Palmeiras? Em dezembro acabou o campeonato, olha, tô pegando meu boné e indo embora? É claro que não. Processos assim são passados com meses de antecedência e divulgados. Como a gente viu recentemente em grandes clubes da Europa que tiveram eras de técnico comandando as equipes. Ferguson, Wenger, Guardiola, esses caras não saem da noite pro dia. Como é que isso não foi notificado? Por que o Palmeiras não tinha um plano B? Justamente por causa dessa garantia, porque o Palmeiras hoje não é uma bagunça administrativa e em especial no futebol. Porque o Abel não é assim. O Abel tem uma mentalidade que na hora em que ele quiser ir embora de verdade, ele vai comunicar ao Palmeiras e participar inclusive do processo de transição. Você acha que um cara que tem interesse em sair iria entregar um planejamento com tudo aquilo que ele quer tintim por tintim para 2024? Que era o que eu falava aqui nas minhas lives. Que era o que eu mostrava para vocês aqui. Além da própria família, que é uma terceira via. Que foi difícil ser convencida para vir para cá, em meio de pandemia, etc. E quando essa família veio pro Brasil, ela encontrou uma infraestrutura maravilhosa para as filhas do Abel, para os estudos, para o lazer, para a esposa dele trabalhar por aqui, onde convivem, num bairro amplamente agradável, com tudo do bom e do melhor. Lógico que elas não querem ir embora depois de um ano de terem feito uma mudança gigantesca de Portugal para o Brasil e ir ainda para um país como se colocava na mídia, que tem vários problemas de relacionamento, um país de uma cultura completamente diferente, ainda mais com as mulheres, a gente sabe como é que funciona. Então tudo isso é lógico que foi pesado também. Não é só a grana, como eu falava aqui nas lives no canal do Facincani. Não era a grana o problema. O que o Abel queria era paz, garantia de ter mais blindagem, garantia de que ninguém vai usar o Abel para outros fins e sem um respaldo de diretoria do Verdão e publicamente mais vezes, em que ele esperava isso. Uma proteção burocrática ainda maior. Mas além de tudo também, os próprios reforços que faltaram. Além da própria valorização à comissão técnica que foi dada ao Palmeiras. A valorização também, algumas premiações, bônus e etc. Tudo isso foi colocado para o Abel seguir com mais tranquilidade em 2024. Não foi discutida extensão de contrato. Pode ser que daqui a alguns meses a gente saiba se o Abel vai querer estender o contrato ou vai embora definitivo. A certeza é que ele fica em 2024. E se for estender o contrato, uma possibilidade é, a princípio, começar
com mais um ano para 2025 e com uma cláusula que o libere caso receba uma proposta vantajosa da Europa pós aquele Mundial de Clubes da FIFA que está garantido nos Estados Unidos, em que o Abel ainda nem está garantido como técnico, porque o contrato dele termina antes desse Mundial. Mas ele quer ainda cumprir um último ano com o Palmeiras para buscar um título de Libertadores e voltar a disputar o Mundial de Clubes, do qual ele já participou 2 vezes. E com o sonho, quem sabe, de ser campeão. Tudo isso muito legítimo. Então todos esses pesos foram colocados e alinhados. O importante é, a angústia acabou. Palmeiras e Abel estão em sintonia. Ele vai viajar para descansar a mente. Se precisar ficar mais 10 dias, que fique, não tem problema. A infraestrutura dá conta de iniciar o planejamento para 2024 sem o Abel Ferreira por alguns dias a mais. E mais do que nunca, obrigado para quem esteve ao meu lado aqui no canal do Facincani e também no meu Instagram. Vendo as notícias que eu trazia, sempre com responsabilidade, com checagem, com apuração das fontes das quais eu tenho há muito tempo. E que se eu não dou muitas notícias, mas sempre quando eu vou trazer uma informação, é uma informação da qual eu confio plenamente, porque eu sei que é uma informação que passou por um crivo muito grande de análise e apuração. Então, podem dormir tranquilos e podem ir para as festas com muito mais agora alegria, torcedor do Palmeiras. Abel Ferreira fica para 2024. E quem sabe um ano para ter muito mais ambições do que foi 2023, com essa estrutura prometida e de reforços que devem chegar, como já veio o Aníbal Moreno, como pode ser confirmado a qualquer momento o Caio Alexandre e quem sabe outras novidades que estão por vir. Um centroavante para a vaga do Endrick, que na apuração que eu tenho não deve continuar mesmo a partir de julho do ano que vem, deve se apresentar ao Real Madrid, a gente não sabe, mas o fato é que tudo isso foi colocado às claras, essas prioridades estão definidas, o Palmeiras vai ter um time melhor e o melhor de tudo, com o técnico Abel Ferreira garantido. Olá, torcedores palmeirenses. Tenho uma notícia exclusiva e bastante intrigante para compartilhar com vocês. De acordo com o portal Nosso Palestra, o zagueiro Michel, que atualmente defende o Sub-20 do Verdão, está despertando o interesse de clubes da Europa e dos Estados Unidos. E a situação é ainda mais interessante, pois Abel Ferreira tem dado oportunidades ao jovem jogador, convocando-o para treinar com o time profissional. Segundo informações, 2 equipes de Portugal, uma da Polônia e outra dos Estados Unidos, já fizeram propostas para ter o defensor por empréstimo, com opção de compra ao final do período. No entanto, a diretoria alviverde ainda não definiu o futuro do promissor atleta. Vale ressaltar que Michel, de apenas 20 anos, tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2026 e uma multa rescisória estipulada em impressionantes 56 milhões de euros, o equivalente a cerca de 300 milhões de reais na cotação atual. Esses números demonstram o potencial e a valorização do jogador no mercado. No mês de setembro, Michel já havia chamado a atenção do Aris FC da Grécia. Agora, com o interesse de clubes europeus e norte-americanos, a situação se torna ainda mais complexa e instigante. E agora, torcedores, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa situação envolvendo o zagueiro Michel? Vocês preferem que ele permaneça no Palmeiras e seja aproveitado no time principal ou acreditam que uma transferência seria benéfica para sua carreira? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar seu like no vídeo e se inscreverem no canal para não perderem nenhuma atualização sobre o Verdão. Continuaremos acompanhando de perto todas as novidades e trazendo informações exclusivas para vocês. Juntos somos mais fortes. Os mais